Boa noite a todos. Quando os irmãos falaram comigo sobre esse encargo de comunhão com os irmãos que trabalham nos mais diferentes aspectos e nos mais diferentes setores, falando sobre os problemas hoje existentes no nosso meio, nesse país em que nós vivemos, falando também sobre a situação, como há também irmãos novos, empreendedores entrando no mercado. Meu sentimento foi que nós temos pessoas diferentes em situações diferentes. Alguns estão em setores que estão em crise, outros estão em setores que estão indo bem. São realidades diferentes. Então eu perguntei para o Senhor, depois da comunhão, para ter uma visão sobre a realidade hoje no nosso meio, Senhor, como que eu vou falar? Porque, Senhor, você que conhece a necessidade de cada um. E aí veio a mim um sentimento muito forte. O sentimento é esse, e eu quero primeiro transmitir esse princípio básico. O que o Senhor falou para mim foi o seguinte: o que os irmãos precisam ouvir não é o que se fala por aí. O que os irmãos precisam ouvir não é saber que um dia o Senhor falou algo a esse respeito. O que os irmãos precisam é ouvir o que o próprio Senhor, e assim o Senhor fala para mim, o que eu vou falar a eles. Então essa noite, vocês não devem ouvir o Miguel falar algo para você. Você tem que ouvir o que o Senhor vai falar para você. Porque o que o Miguel vai falar para você vai deixar você ainda ansioso. Mas o que o Senhor falar para você vai fortalecer sua fé. Então, exatamente orando e buscando, daí teve alguns pontos que foram revelados dentro da palavra de Deus que eu gostaria de transmitir aos irmãos. Primeiramente, Gênesis capítulo 3, versículos 17 até 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Eu quero que os irmãos percebam o seguinte: antes do homem cair, Deus tinha já preparado todo o suprimento para ele, certo? E não tinha nenhuma preocupação sobre o que comer. Eu não digo sobre o que vestir, por quê? Porque eles não usavam vestes. Tá certo? Estava só o que comer. Mas depois da queda, agora o Senhor disse: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Preste atenção a alguns pontos que o Senhor falou aqui.
Primeiro, que o homem, devido à queda, agora teria que trabalhar na terra para obter o sustento. E seria em fadigas, em dor, em labor, em dificuldades. Essa palavra fadiga também, no seu original hebraico, tem outro sentido, que por causa disso, desse dor, labor, dificuldade, você vai ser esculpido. Você vai ganhar uma forma. Então, aqui nos é mostrado sobre as dificuldades no dia a dia. No suor do rosto comerás o teu pão, mas agora preste atenção, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ele falou sobre o trabalho, mas ele no final ele lembrou uma coisa: você é pó, você vai voltar para o pó. Em outras palavras, você não vai levar nada dessa terra. Quem aqui se lembra que é pó? Estou falando do ponto de vista humano aqui, da queda. Quem tem essa percepção de que é pó, que um dia vai voltar ao pó, tem uma maneira de viver. Quem não tem essa percepção, tem outra maneira de viver. Os irmãos concordam comigo? Essas são as palavras do Senhor para o homem. Se essa palavra do Senhor para o homem é para você também ou não é? Vai ter fadiga para obter o sustento. Vai ter ervas daninhas que vão causar problema para o que você está fazendo. Você vai ter que suar, vai ter que ter muito trabalho e vai ter que se lembrar, você é pó e vai voltar para o pó. Então, essa é uma visão que é dada aqui no início, em Gênesis, ligada ao trabalho, ligada ao nosso sustento. E eu creio que todos nós somos testemunhas, né? Das fadigas, das dificuldades, do suor, da labuta do dia a dia. Todos nós temos essa experiência. Agora, isso está aqui no início da Bíblia. Vamos para Mateus. O que eu estou falando aqui são as palavras que Deus falou ao homem, ali em Gênesis. Agora, nós vamos para Mateus capítulo 6. Essa parte de Mateus 6 começa com Mateus 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então essas palavras que nós vamos ver não são palavras que o Senhor falou às multidões, são as palavras que o Senhor falou para os seus discípulos. Você é discípulo do Senhor? Então, a palavra é para você. Eu quero que você veja um quadro aqui. O Senhor sentado, os discípulos, que somos nós próximos, e o Senhor vai começar a falar. Agora, a questão é, se você quer ou não quer ouvir o que o Senhor vai falar.
Eu pergunto uma coisa. Esses seus discípulos ali, tinha algum milionário entre os discípulos? Tinha. Ele estava ali para seguir o Senhor. Mas eu quero que vocês percebam que o Senhor falou para os discípulos coisas ligadas à parte financeira, ligadas ao trabalho. E essa porção que o Senhor falou, que nós vamos mencionar, é uma porção que engloba toda a realidade da igreja em Fortaleza. Tem uma palavra que é para os empreendedores, tem uma palavra para as empresas que estão bem, tem a palavra para as empresas que estão em crise. O Senhor é maravilhoso. Ele já sabia de tudo. Eu acho que no meio dessa situação toda, todos nós temos uma certa ansiedade, não é verdade? Nesse mundo que estamos vivendo hoje, quem trabalha, tem um emprego, recebe salário, tem medo de ser mandado embora. Se eu for mandado embora, como é que eu vou sustentar minha família? De repente ouve, vai ter corte na empresa. Você fica tranquilo? Você fica preocupado. Né? E os irmãos que têm empresa dizem assim, puxa, não está vendendo bem, não é? Está faltando gente. Ok, você é um empreendedor, mas falta trabalho para você, porque ninguém quer te contratar, fazer contrato para o que você sabe fazer. Então, as mais diversas situações. E tem aqueles que estão ganhando bem, ganhando bastante dinheiro, louvado seja o Senhor. Então, o Senhor vai falar com todo mundo. Então, à medida que nós fomos falando aqui o que o Senhor estava falando para os seus discípulos, você tem que ouvir o Senhor falar com você. Amém? Mateus 6:19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Então o Senhor está falando aqui sobre tesouros, sobre riqueza. Mas ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Por quê? E ele dá um alerta para nós. E esse alerta, irmãos, nós precisamos ouvir. Nós temos traça, ferrugem e ladrões. 3 problemas. Traça. Você tem uma roupa boa. Vem a traça e come sua roupa. Então, são elementos que danificam o que você tem. Você acabou de comprar um carro, pagou 200 mil reais, estava sem seguro, na hora que sai, pum! Pronto. 200 mil viraram 50 mil. Traça atacou. Certo? Você tem um negócio na praia, na beira-mar. Ótimo. Muitos clientes. De repente chega manchas de óleo, ocupam a praia e todo mundo vai embora. Você fica sem clientes. Quem que atacou? A traça atacou. Traça, ela ataca essas coisas que você tem e se torna inútil. Você tem esse algo, mas esse algo agora está com severos danos. Compreenderam? Ok, ferrugem. A ferrugem
é aquilo que estraga por si só. Você tem um produto e tem data de vencimento para vender. Chega na hora, não vende, venceu. Resultado: prejuízo. Isso é ferrugem. Irmãos, eu quero que vocês vejam a sabedoria do Senhor Jesus quando Ele mostra essas coisas. A ferrugem é aquilo que estraga por si só. Você diz, mas eu tenho ouro. Ok, daí vem um ladrão, entra e leva embora o ouro. E aí? Tem alguma coisa confiável aqui? Tem alguma coisa segura? Agora olha o versículo 20. Irmãos, eu quero que vocês compreendam esses princípios. Acumular riqueza nessa terra vai sofrer esse dano. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça, nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Tem um lugar onde você coloca a sua riqueza, onde a traça não tem efeito, ferrugem não tem efeito, e ladrão não consegue entrar e roubar. Então, ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então, a grande pergunta é: você hoje, ninguém está criticando você acumular riquezas. Compreende? O Senhor não critica a questão de acumular riquezas. Porque se Ele abençoa você, você pode acumular riquezas. Agora você acumula, preste atenção. 19, não acumuleis para vós outros. Você acumula para você tesouros sobre a terra? Ou você acumula, junta para vós outros tesouros no céu? Então, não tem problema em acumular riqueza. A questão é acumular para quê? E onde? Aí, no versículo 21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí o Senhor faz uma colocação aqui. Onde está o seu tesouro? É na terra ou no céu? Essa noite, o Senhor faz essa pergunta para cada um de nós. Ele não falou isso para os discípulos? Então eu quero fazer a seguinte pergunta. Os discípulos estavam acumulando alguma coisa ou não? Não. Então essa palavra estava sendo dirigida para nós aqui. Porque todos nós acumulamos alguma coisa, certo? Aqueles que conseguem... Tem gente que não consegue acumular, né? E tem gente que consegue acumular. Mas, na verdade, não é que não consegue acumular. É que a traça já levou, né? Já corroeu. Ferrugem também já corroeu. Ou o ladrão já levou. Na verdade, é isso. Entenderam? Então, a questão é, onde está? Está na terra ou está no céu? E essa é uma pergunta que o Senhor Jesus fez, ou uma afirmação que o Senhor Jesus fez. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele diz, não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra. Imagina
Senhor Jesus aparecendo agora de forma visível para você e falando. Qual que é o seu nome, irmão? Desculpe. Otávio. Otávio, não acumule tesouros sobre a terra. Imagina o Senhor Jesus falando pessoalmente agora, cara a cara com você de maneira visível. Não acumule tesouro sobre a terra. Acumule tesouro nos céus. O que vai acontecer? Você vai mudar, não é? Você vai mudar. Por quê? Porque o Senhor Jesus apareceu e falou para você. Não é? Ele não falou para os outros, ele falou para mim, ele falou para você, ele falou para os seus discípulos. Então, vamos ver, a gente está fazendo isso ou não? Tá? Essa é a colocação dessa primeira parte. Segunda porção que o Senhor fala, está nos versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Diz, olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, nós já falamos isso no passado, em diversas outras mensagens, os olhos bons são os chamados olhos singulares simples, dois olhos vendo a mesma coisa. Quando os seus dois olhos estão olhando uma mesma coisa, seus olhos são bons. Nós não somos que nem camaleão, né? Um olho olha para esse lado e outro olho olha para o outro lado. Você consegue fazer isso? Não consegue. Os dois olhos têm que estar fitados, têm que estar mirando uma mesma coisa, não é camaleão. Essa é a questão, estou falando dos olhos físicos, né? Mas os olhos interiores têm muito disso. Um olho no céu e outro olho na terra. Tem muito disso. Tem ou não tem? Tem? Na hora que você põe um olho no céu, o outro na terra, seus olhos são maus. O que acontece? Teu corpo estará em trevas. Mas se os teus dois olhos estiverem colocados no Senhor, todo o teu corpo será luminoso. Você tem luz. Então, o Senhor está aqui falando algo muito importante. Eu não quero que vocês coloquem um olho no céu e um olho na terra. Nós já falamos isso ontem, esse princípio, né? Para os jovens. O princípio da questão que é nem quente nem frio, é morno. É porque, na verdade, que é as duas coisas, é uma mistura das coisas. O Senhor não quer isso. Por que você não pode colocar esses dois olhos? Porque o versículo 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir a dois senhores. Quando nós estamos com dois olhos, um olhando para um e outro olhando para outro, nós temos dois senhores. Quem que prende sua atenção? A quem você vai ouvir? Você pode dizer, mas eu não estou servindo a dois senhores. E o Senhor, aqui, ele coloca de uma maneira bastante prática,
a questão de como você pode saber se está servindo a um ou a outro. Ele diz assim: ou há de aborrecer-se de um e amar a outro. Preste atenção. Aborrecer ou amar. Aborrecer é que chato, não é? Esse sentimento. Que coisa chata. Ou amar, que coisa boa. Então, o outro par é se devotar a um e desprezar o outro. Se devotar e desprezar. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Senhor diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. Ok, você diz assim, ganha dinheiro ou buscar o Senhor. A questão é, você ama ganhar dinheiro? Você ama buscar o Senhor? Você acha chato buscar o Senhor? Ou você ama buscar o Senhor? Essa é a maneira de você saber a quem está servindo. Você se devota ou despreza? O que toma conta da nossa mente, da nossa pessoa o dia inteiro? Estou me devotando a quê? O que eu desprezo? O que eu considero secundário? O que é mais importante para mim? Aqui o Senhor diz, não podeis servir a Deus e as riquezas. Por que o Senhor fala isso? Porque as riquezas tomam o coração do homem. Riqueza significa poder. E poder sem depender de Deus. Entende o que eu quero dizer? Nós não gostamos do sentimento de dependência. Nós gostamos do sentimento de segurança. Olha só. Então, dentro dessa situação toda, Deus quer ver o nosso coração. A quem nós amamos? Nós trabalhamos, ganhamos dinheiro, mas é para que isso aí? Para quê? Nós precisamos compreender o que acontece hoje nessa terra. Precisamos compreender, olha aqui, vamos dar uma olhada em 1 Timóteo. São tudo porções que nós conhecemos bastante. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqui mostra a questão do amor. O
problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, porque na hora que você ama o dinheiro, você já não consegue mais servir o Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Então é uma luta diária e constante. Há uma luta diária e constante nas nossas vidas. Não pensem que isso aqui não é uma grande tentação. É uma grande tentação. E a gente não imagina o que está em nossos corações. Irmão, qual é o seu nome? Hã? Ranulfo. Ranulfo. Se derem hoje para você, você é formado em alguma coisa? Em quê? Química. Tá. Imagina, se você hoje ganhar 100 milhões de reais, tá? 100 milhões de reais. 100 milhões de reais na sua mão. O que você vai fazer com esse dinheiro? Tá pensando. Ah, olha só. Ele é muito sincero. Tá pensando. Não é? Não é? É muito dinheiro, não é? Seus problemas estão todos resolvidos, entre aspas, não é isso? Humanamente, claro, tudo resolvido. Você vai querer comprar um iate? Hã? Não? Uma casa maior, né? Mas você tem dinheiro demais. Eu vou dizer uma coisa. Então vamos aumentar. Não 100 milhões. 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Tentação aumentou, ó. Ele é muito sincero, é bom, é verdade. Seu coração balança. Você ainda vai ser simples? Difícil, é. Difícil. Se chegar um irmão do seu lado, ô meu irmão! Deve ser, ele quer meu dinheiro. Perdeu a simplicidade. Balança. Não imagine, pensa assim, não vai balançar comigo. Balança. É só uma questão de valor. Se 1 bilhão não balança, 10 bilhões faz você balançar. Ok. Você está com 1 bilhão. Você vai ter paz na sua família? Por quê? Não vai ter paz. Você tem irmãos? Quantos? 2. Esses irmãos vão querer um pedaço? Hã? Você diz assim, não, eu te dou 100 mil. Ele vai ficar contente? Não. E aí, esse irmão com quem você não tinha problema, vai começar a ter. Não é verdade? Você tem primos? Então, não vai acontecer a mesma coisa? Ruína e perdição. Se você ama o dinheiro, aqui ele diz, você vai se desviar da fé e atormentar-se com muitas dores. Por isso a questão é o seguinte, você está acumulando para a terra ou está acumulando para os céus? Agora vamos ver a porção paralela dessa porção de Mateus que nós vimos, Lucas capítulo 12,
versículo 13 em diante. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Olha aqui, uma pessoa diz: Senhor, meu irmão ali, ele não quer repartir comigo a herança, tá vendo? Dá ordem para ele. Mas o Senhor não se intrometeu nesse negócio. Por quê? Porque já havia uma lei de Deus a esse respeito. Já havia uma lei sobre como distribuir a herança. Eu não vou entrar nisso. Porque essa questão de entrar é uma questão de ganância do coração. Ele disse o seguinte, versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que é avareza? É o desejo de ter mais. Preste atenção. Todas essas porções que eu estou falando são porções que o Senhor Jesus falou. Não sou eu que estou falando. Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, que é o desejo de ter mais, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uma vez um homem de Deus falou uma frase que me impactou muito. Ele disse: uma pessoa rica aos olhos de Deus não é aquela pessoa que tem muito, é aquela pessoa que precisa de pouco. Compreende? A pessoa que precisa de pouco, qual o sentimento dela? Eu já tenho tanto, não é? As coisas que realmente têm valor. Eu não preciso dessas outras coisas. Essa é uma pessoa rica. Então, não é aquela pessoa que tem muito. Aquela pessoa que tem muito e quer mais, e quer mais, quer mais, é uma pessoa pobre diante de Deus. Por quê? Porque não tem nada. Por isso que quer mais. Olha a maneira diferente de se ver as coisas. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Preste atenção nesse versículo 18, nessa afirmação desse homem. Meu. Versículo 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Eu quero, irmãos, que os irmãos prestem atenção. Versículo 17 diz: arrazoava consigo mesmo. Quer dizer, somente fica trabalhando. Começa a pensar: puxa, eu estou com tudo isso aí, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E aí estabelece os seus planos. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos.
E olha só a afirmação final: descansa, come, bebe e regala-te. Então, todos os bens dele era para que fim? Descansar, comer, beber e regalar-se. Viver nos prazeres. Olha só, eu quero que vocês vejam, versículo 19. Então direi à minha alma, eu vou falar algo. Descansa, come, bebe e regala-te. Preste atenção como começa o versículo 20. Mas Deus lhe disse. Existe a afirmação do homem e existe a afirmação de Deus. A afirmação do homem: agora, comer, beber e se divertir. Agora vem o que Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Preste atenção. Para si ou para Deus? Eu sei que aqui há jovens se formando, começando empreendimentos. Nosso desejo é que Deus os abençoe muito. Mas não ande nesse caminho. Quando você um dia ganhar $1 milhão, não balance. Se você tem um bom fundamento, você fica firme. Você sabe para que é. Você sabe como deve ser a nossa percepção no espírito? Quando vem um montante grande, você diz, isso é muito mais do que eu preciso. Então isso é para Deus. Tá certo? Porque se eu não tivesse a visão, eu vou desperdiçar tudo isso. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esses são princípios que o Senhor Jesus falou. Você vai dizer, Miguel, mas o meu negócio não é que está sobrando, o meu negócio é que está faltando. Então, o Senhor Jesus também tem a palavra para aqueles que estão faltando. Nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Ele cuida de todos. Ele cuida daqueles que estão sobrando para que eles não se destruam. Mas ele não abandona aqueles que estão faltando. Amém? Então, vamos agora, voltar para ali em Mateus, para aquela porção que o Senhor está falando agora para aquele que está faltando. Eu não sei aqui qual é o grupo maior. Se está sobrando ou está faltando. Eu não sei. E você pode dizer assim, Miguel, mas você fala assim, porque se está sobrando, quer trocar comigo? Você pode dizer assim, Miguel, eu estou devendo 100 mil. E se eu falar para você que eu estou devendo 1 milhão? Você quer trocar? Agora vamos falar para aquele que está faltando. O Senhor Jesus está lá sentado falando para os discípulos. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Amém? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo,
quanto ao que haveis de vestir. Então, olha só, o Senhor está dizendo aqui duas coisas. Comer e beber, que é relativo à sua vida. Vestir, que é relativo ao seu corpo. E aqui o Senhor dá uma ordem, um mandamento. Não andeis ansiosos. Por que o Senhor falou isso aqui? Porque Ele sabe que nós ficamos ansiosos. Mas Ele dá uma palavra para nós. Não andeis ansiosos. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não vou pedir para você, quem está ansioso, levantar a mão, porque acho que vai um montão de gente levantar a mão. Mas nessa noite o Senhor aparece para você, tá? Eu estou falando de aparecer fisicamente só para você compreender melhor, porque Ele já está aqui. Não está aqui? A palavra de Deus não diz isso? Ele está aqui. Ele está olhando para cada um. Se você tivesse assim, se o Senhor Jesus aparecesse assim, diz assim: você quer ter uma hora de comunhão comigo? Quem gostaria de ter uma hora de comunhão com Ele aqui? Quem gostaria? Ah, todos nós. Eu quero demais, não é? Daí você fala: Senhor Jesus, olha, mas eu estou tão ansioso isso aqui. Sabe o que o Senhor Jesus vai falar para você? O que Ele falou aqui. Não fique ansioso. Não fique ansioso. Se o Senhor Jesus aparecesse fisicamente e falasse para você: não fique ansioso, você iria ser consolado ou não? Bom, se Ele mandou eu não ficar ansioso, é porque tem sua razão. Ele não vai estar mentindo para mim, não é? Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber. Ele diz assim: não é vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui o Senhor diz claramente que nós temos valor para Ele. Quem tem o maior interesse que você viva nessa terra? É você ou é Deus? Isso é uma visão que nós precisamos ter. Deus, se Ele nos mantém nessa terra, é porque Ele quer nos manter nessa terra, porque é importante. Por isso que nós estamos vivos até hoje. Ele diz: observa as aves do céu. Ele diz: vosso Pai Celeste a sustenta. Aqui tem uma grande verdade. Nós temos um Pai Celeste que nos sustenta. Olha só, as aves, eles semeiam? Não. Colhem? Não. Nem ajuntam em celeiros. O negócio é, ele vai, as aves vão, de repente encontra comida, não é assim? É assim que come. Daí, o versículo 27 diz algo muito importante. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Em outras palavras, ansiedade acrescenta algo? Não. Se a ansiedade não acrescenta algo, por que ficar ansioso? Vamos dar uma olhada na porção paralela em Lucas 12, versículo 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? É claro, o que nós precisamos fazer, nós precisamos fazer. Mas depois de ter feito o que nós
podemos fazer. Ainda está nas nossas mãos? Não. Está na mão do Senhor. Agora a questão é, crer ou não crer que Ele está cuidando? O ponto agora é esse. A minha ansiedade não vai mudar nada. Eu já falei para vocês, tem uma tabuinha assim em cima da minha mesa. Depois aqui as irmãs fizeram, né? A família Jopé fez eu não sei, um pano, né? Eu não sei como chama aquilo lá. Está escrito, por que preocupar-se quando você pode orar? Preocupação resolve? Oração resolve? Resolve. Mas resolve do jeito de Deus, mas não do seu jeito. Daí ele fala, voltando para Mateus 6, ele fala daí da veste, fala dos lírios do campo, que o Senhor veste os lírios do campo, a erva do campo. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não vos inquieteis. O Senhor está falando aqui está dando uma ordem. E o versículo 32, que é um versículo que traz muita luz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios são aqueles que não vivem em Deus, que não têm Deus. Essas pessoas é que se preocupam com essas coisas. Ele diz, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui o Senhor está falando algo para nós. Ele não diz que nós não vamos passar por dificuldade. Se nós não tivéssemos dificuldade, ele não precisaria falar uma palavra sobre ansiedade. Não é assim? Se ele fala uma palavra sobre ansiedade e preocupação, é porque nós vamos passar por dificuldades. Mas ele está mostrando uma coisa. Vocês têm um Pai que conhece todas as necessidades. Isso é que nos diferencia dos outros. E o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o seu reino e a sua justiça? Buscar o seu reino significa, Senhor, sua vontade seja feita. Eu não tenho medo da sua vontade, porque o reino é seu. E a sua justiça significa esse viver que expressa o reino. Isso é uma promessa do Senhor. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Isso aqui é uma grande lição para nós. Não se preocupe com amanhã. Amanhã é amanhã. Você nem sabe se amanhã você vai estar aqui. Você não sabe o que vai ocorrer amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Amanhã vai ter os problemas de amanhã. Basta ao seu dia o seu próprio mal. E o Senhor nos ensina a orar dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Significa, olha só, ele falou que se nós temos o que comer, o que vestir, sejamos contentes, né? Nós vimos ali. Então, a questão é o seguinte, irmãos. Hoje, tem comida para hoje? Tem. Tem roupa para hoje? Tem. Louvado seja o Senhor. Eu estou vivo. Certo? Tenho comida hoje? Né? Tenho roupa para hoje. Louvado seja o Senhor. E amanhã? Amanhã é amanhã.
E se amanhã aparecer um cara dizendo, eu vou te dar 10 milhões de reais? A gente só pensa pro lado ruim. Só pensa no cobrador que vai vir amanhã, né? Não, o Senhor aqui nos ensina para não viver preocupado. Não é para se inquietar com o dia de amanhã. Tá? Agora então vamos para uma série de versículos importantes. Filipenses. Lembrem-se, são palavras do Senhor Jesus. Ele estava falando isso aí para os seus discípulos, falando para nós. Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso é uma ordem. Tem que ficar alegre. Senhor, como é que eu vou ficar alegre no momento desse aqui? É para ficar alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, aí você vem cá. Outra vez, ó. É verdade, lembra? Eu vou falar mais uma vez. Alegrai-vos. Seja a vossa moderação somente sóbria, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Por que eu posso ficar alegre? Porque o Senhor está perto. Essa é a razão da minha alegria. O Senhor está perto. Minha alegria não é porque o problema foi resolvido. Minha alegria é porque o Senhor está perto. E o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se ele diz de coisa alguma, é porque é coisa alguma, entendeu? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Não fique ansioso, ore. Coloque diante de Deus. Nós temos que ter uma percepção espiritual. Nós colocamos diante de Deus. Oração, súplica e ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. O que significa a paz de Deus que excede todo entendimento? Significa que você consegue ter paz quando ninguém consegue ter paz. Você está vivendo uma situação na qual nenhum homem consegue ter paz, mas você consegue ter paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. Ninguém compreende como você pode ter paz. Mas só você sabe, eu tenho paz. Não porque o problema foi resolvido. Eu tenho paz porque eu tenho Deus. Ele guardará o vosso coração e a vossa mente. Preste atenção. Guardar coração e mente em Cristo Jesus. Nossa mente precisa ser guardada. Nossa mente pensa coisa demais. E sempre pensa para o lado ruim. Nosso coração também. Coração e mente guardados em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 6 em diante. Humilhai-vos, portanto,
sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A mão de Deus, algumas vezes, vai nos levar lá para baixo. Mas para quê? É para, no tempo oportuno, nos exaltar, nos levar para cima. Estão compreendendo? Essa é a maneira como o nosso Deus age. Existe uma porção na Bíblia que mostra esse princípio que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Está vendo? Então, existe uma ordem aqui. Senhor empobrece e enriquece. Abaixa, também exalta. Está vendo essa ordem? Tá, vamos voltar para 1 Pedro capítulo 5. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Significa, Senhor, eu entreguei tudo nas suas mãos. Agora eu descanso em você. Se você quer nos colocar lá embaixo, você tem um direito. Eu me humilho. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. É para lançar toda a ansiedade sobre Ele. Ele diz para nós, eu não quero ver vocês ansiosos. Não foi assim que Ele falou para os discípulos? Para nós, eu não quero ver você ansioso. Lança sobre mim sua ansiedade. Eu tenho cuidado de você. Mas eu não estou vendo nada. E quem diz que precisa ver? Você não sabe o que Deus está preparando. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quando a ansiedade entra, o diabo nos devora. Por quê? Quando a ansiedade reina em nossa vida, a fé vai embora. Eu sempre digo, fé e ansiedade não conseguem ficar na mesma sala. Se a ansiedade está na sala, a fé entra, a ansiedade vai embora. Se a fé está na sala, a ansiedade entra, a fé vai embora. Entende? Os dois não conseguem ficar na mesma sala. E ainda mais aqui diz, resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Louvado seja o Senhor. Agora vamos entrar em algumas porções de 2 Coríntios, que é ligado ao ministério da Nova Aliança. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Atribulado significa nós passamos pela tribulação, ficamos atribulados, mas não devemos ficar angustiados. Perplexo. Perplexo significa sem recurso nenhum. Perplexos, sem recursos, porém não desanimados.
perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque nós temos o Senhor. É isso aí que nós precisamos. Nós temos o Senhor. E aqui ele diz, no versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Irmãos, nós temos ou não o mesmo espírito da fé? Tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Irmãos, vocês não imaginam as pressões que eu sofro nos mais diversos aspectos. Diz, irmão Miguel, você não tem ansiedade? Claro que tenho, porque ansiedade você não precisa chamar, ela vem. Mas a questão é, o que eu faço com a ansiedade? Eu alimento a ansiedade ou eu lanço sobre o Senhor? Toda vez que eu tenho ansiedade, eu vou aos pés do Senhor. Eu não posso deixar a ansiedade tomar conta de mim. Você não fica angustiado? Tem momentos que, devido às dificuldades, eu fico angustiado. Mas o que eu faço? Eu vou aos pés do Senhor. Eu não deixo isso tomar conta de mim. E eu lembro, ficar alegre. Tem que ficar alegre. Porque eu tenho o Senhor. É fácil? Não é. É lição todos os dias. Olha só. Existe uma porção aqui, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Paulo falando, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Preste atenção a essa afirmação de Paulo. Olha, o que nós passamos foi algo acima das nossas forças. Quando nós temos comunhão com os irmãos, muitos vêm e falam, irmão Miguel, essa tribulação é acima das nossas forças. E você acha que quando eu passo por determinadas situações, eu também não acho que é acima das minhas forças? Senhor, até quando? É acima das minhas forças. Aqui diz, olha só, como é bom Paulo ser tão sincero e escrever a experiência dele. A ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Significa o quê? Nossa sensação é, terminou. É o fim. Acabou tudo. Não tem mais jeito. Não é assim? É isso que os versículos estão mostrando. A experiência de Paulo. Fim. Nossa reação à situação, sentença de morte. Um fala para o outro. Não tem mais jeito. Terminou. Terminou. Mas preste atenção que o versículo continua. Para que não confiemos em nós. Não confiemos em nós. Por quê? Porque só quando você diz, agora não tem mais jeito, terminou, é que você vai parar de confiar em você. Não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Meu sobrinho veio perguntar para mim, Miguel, essa situação tem saída? Tem. Qual que é a saída? Bom, tem duas. Ou o Senhor cura, ou o Senhor ressuscita. Compreendeu? Compreendeu ou não compreendeu? Ou o Senhor cura, quer dizer,
não vai precisar morrer. Foi curado. Ou o Senhor ressuscita. Significa, vai ter que morrer mesmo. Mas vai ressuscitar. Lázaro. Eu posso falar um pouco mais, né? Vocês estão... Lázaro ficou doente. Daí, as irmãs, né, de Lázaro foram mandar avisar o Senhor Jesus. Hã? Quer ver? Vamos ver. João 11. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Marta e Maria, tinham ou não tinham a certeza de que o Senhor Jesus iria lá curá-lo? O que vocês acham? Tinha ou não tinha certeza? Tá. Por quê? Jesus, de casa, toda hora estava lá, comia com eles. Ele falou ainda, aquele a quem amas está enfermo. Oh, tinha certeza. O Senhor Jesus foi? Não. Eu não sei quando você lê a Bíblia, você consegue ver o quadro ou não. Eu consigo ver os quadros. Marta e Maria. Como é que está o Lázaro? Está piorando. Vê se o Jesus está aparecendo na esquina. Não é possível. Era para já ter chegado. Vai lá na esquina dar uma olhada. Não. Puxa, o que aconteceu? Será que não entregaram recado? Mas disseram que entregaram para ele recado, mas deve ter entregue o recado. Não veio. Está piorando. E agora, hein? Vai lá, vê se está chegando. Não chegou. E Lázaro morreu. Não chegou. Você está orando, Senhor, vem salvar. Senhor, vem salvar, Senhor. Vem salvar, nós estamos morrendo. Vem salvar. Vê se o Senhor está chegando na esquina já. Não está na esquina. Nós vamos morrer. O Senhor esperou Lázaro morrer, daí o Senhor Jesus foi. Quando o Senhor foi para lá, Marta saiu ao encontro. Maria não saiu ao encontro. Maria, aquela que amava tanto o Senhor, não saiu para encontrar o Senhor. Marta falou: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Em outras palavras, jogou a culpa no Senhor. Jogou a culpa no Senhor. Em outras palavras, isso aqui foi uma maneira polida, educada de falar: meu irmão morreu porque você não veio. Não é? Meu irmão morreu porque você não veio. Você que ficava lá em casa sempre. Nós servimos você com tanto amor. Agora nós pedimos e você não veio. Esse era o sentimento que tinha no interior. Daí o Senhor conversa. Daí, eu não vou entrar na questão da conversa com Marta. Mas daí, Marta, no versículo 28, a Marta sai e chama Maria. Diz: mestre chegou e te chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa, foi ter com ele. Jesus não tinha entrado na aldeia ainda. Daí a Maria saiu, né? Correndo e tal. 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Falou a mesma coisa que Marta. Significa, eles estavam em casa falando sobre isso. Lázaro morreu porque Jesus não veio. Ele não atendeu o nosso pedido. Daí, Jesus, vendo a chorar, acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde sepultaste? Disseram: Senhor, vem ver. Daí Jesus chorou. Eu me lembro muito bem quando o irmão Dom compartilhou conosco sobre essa porção.
o sentimento do Senhor Jesus a respeito disso. A respeito do sentimento que Marta e Maria tinham com relação a ele. Era como se o Senhor Jesus falasse: vocês me compreenderam mal. Vocês não compreendem o meu amor por vocês. Eu não vim porque Deus tem um propósito maior nisso tudo. O propósito de Deus não era curar Lázaro, era ressuscitar Lázaro. Não era algo muito maior? Era ou não algo maior? O que é maior? Curar ou ressuscitar? Ressuscitar. Mas quem compreendeu? Hoje, você culpa o Senhor? Você culpa o Senhor dizendo: Senhor, temos orado e você não tem vindo. Você sabe que estamos morrendo e você não fez nada. É esse seu coração idêntico ao de Marta e Maria? Ou é um coração que diz: Senhor, Tu és o Senhor. Eu não compreendo, mas eu confio em você. Qual é o nosso coração? Se Jesus, olhando para o seu coração, você o culpando, Jesus chora. Triste, porque você pensa assim dele. Vamos voltar para 2 Coríntios capítulo 1. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. É a oportunidade que Deus nos dá de experimentarmos o Deus da ressurreição. Amados irmãos, amadas irmãs, eu quero dizer uma coisa: a volta do Senhor está próxima. Quem aqui deseja ser arrebatado? E se nos requisitos que Deus tem para o seu arrebatamento, na lista que Deus tem das experiências que Ele deseja dar a você, se nessa lista estiver me conhecer como ressurreição, por isso que precisa passar pela morte. Se esta experiência estiver na lista que Ele preparou para você, você prefere se ver livre da dificuldade ou ganhar essa experiência para ser arrebatado? O que você prefere? Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Você conhecer o Deus da ressurreição. Foi o que Paulo e eles experimentaram. E a partir daí ele diz: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Espera aí. Morte tem grande ou pequeno? Hein? Morte tem grande ou pequeno? Tem? Tem grande morte, pequena morte? Tem? Não. Mas aqui é o grau da experiência, entendeu? Por isso que ele fala de tão grande morte. Livrou, livrará em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Deus está nos preparando para o arrebatamento.
Ele quer nessa terra um povo que conheça o Deus da ressurreição. E se ele medir para você essa porção, você topa ou não topa? Compreende? Compreende? Por isso, essa questão, daí nós vamos para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amados irmãos, amadas irmãs, não é que Deus não tenha ouvido a oração. Deus tem preparado algo melhor para nós. Eu quero ainda lembrá-los da experiência de Jó. Jó passou por muitas situações difíceis. Tá certo ou não? E ele tinha uma pergunta para Deus. Por quê? Por que estou passando por isso? Era tudo que ele queria saber, porque não compreendia. Por que eu estou passando por isso? Isso, se você ler todo o livro de Jó, essa é a pergunta constante. Por quê? Se ele soubesse da conversa que havia tido entre Deus e Satanás sobre a pessoa dele, ele compreenderia, não é verdade? Tá aqui, ó. É porque Satanás falou. Ele te louva, te ama, busca porque você dá muitas coisas. Tira as coisas dele para ver se ele continua te buscando ou não. Não é isso que o livro de Jó nos mostra? Tá, agora eu vou mostrar então outro ângulo. E se Satanás foi diante de Deus e disse assim, a respeito de você que hoje está passando por essa tão grande dificuldade. Ele ou ela te ama e te busca porque você tem abençoado eles sempre. Nunca tiveram problemas na vida. Tira a sua mão, deixa ele passar por problema, faça eles perderem alguma coisa. Vamos ver se ainda continua te louvando. Veja ainda se continuam alegres. Veja ainda se conseguem orar. Veja se conseguem invocar. Veja se conseguem ainda ter esperança. Tira para ver. E se Deus falou, eu topo essa parada com você, eu vou tirar. Deus ganhou ou perdeu? Deus pode dizer para Satanás, viu? Continua me amando, buscando e continua alegre. Ou Satanás vai para Deus e diz, viu? Murchou. Desapareceu. Não está fazendo mais nada. Não consegue nem ficar alegre. Qual dos dois é a realidade? Irmãos, meu desejo é passar uma visão. Não uma visão da carne, mas uma visão segundo a palavra de Deus. Ver o que nós passamos do ponto de vista celestial, porque nós não somos qualquer um, nós somos filhos de Deus. Deus nos ama. Ele já provou o seu amor por nós, quando Ele morreu por nós. Ele não precisa provar mais nada. A palavra de Deus para a igreja em Esmirna. Apocalipse 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação. Essa é uma palavra que nós precisamos ouvir dele. Eu conheço.
a sua tribulação. Versículo 10, o início do versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não tenha medo, nem ansiedade. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não temas as coisas que tens de sofrer. Irmãos, quantas vezes já fui consolado com esse versículo? Você acha que eu não tenho medo? Mas quando o Senhor fala para mim esse versículo, o medo vai embora. Eu posso ficar alegre. Amém? Bom, irmãos, amados irmãos, amadas irmãs, meu encargo é conduzi-los à presença do Senhor, para que o Senhor possa falar pessoalmente com cada um de vocês esses pontos que eu falei hoje. Você vai ganhar libertação. Vai se encher de esperança. A alegria vai voltar. Não tenha medo. Eu sei que você vai sofrer. Não tenha medo. O Senhor está conosco. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Amém? Jesus é o Senhor.